Egito, num piscar de olhos da história, eles já estão lá com uma civilização de matemáticos e prósperos agricultores, brotando repentinamente na história sem um lento desenvolvimento cultural. A origem dos egípcios encerra o mistério das verdadeiras raízes da civilização. Mas antes de nosso vídeo, inscreva-se agora no nosso canal e acione o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Ancestrais é uma série do canal Observatório 7, então assista os vídeos anteriores, os quais deixamos os links aqui nas descrições, junto com a bibliografia, para que você possa entender melhor este vídeo. Dos filhos de Noé descritos em Gênesis 10, Cã foi o pai de 4 filhos, sendo Misraim o pai do Egito, nome pelo qual até hoje judeus e árabes chamam aquele país. Entre os filhos de Misraim, encontramos o nome de tribos que povoaram a antiga África. Ludim, que tem sido alvo de controvérsias entre teólogos e historiadores, pois a Septuaginta traduz Ludim como Lídios. Se, porém, os Ludim da Bíblia não são os Lídios, então esta tribo viveu ao norte da África e ajudou a formar as etnias que originaram os africanos. Anamim, que talvez tenha sido um povo que se localizou no grande oásis do Egito chamado de Kenemet. O som do K é frequentemente representado no hebraico por uma consoante que se inicia o nome Anamim. Isso tem levado alguns estudiosos a associar esta tribo com este oásis. Mas em 1920, o arqueólogo William F. Albrecht, a partir do vocábulo assírio Anami, fez uma identificação diferente. Ele seria Cirene, no norte da África, oeste da Líbia, onde depois houve uma colônia grega e finalmente romana. Casluim, ainda não identificado. Mas como em Amós 9:7 declara que os filisteus saíram de Caftor, a maioria dos comentaristas bíblicos acha que a palavra Caftorim deveria ser colocada antes da frase de onde saíram os filisteus. Uma vez que Caslu e Caftor eram filhos do mesmo pai, algumas das tribos filisteias podem ter se originado de Caslu e outras de seu irmão Caftor. Os filisteus que entraram na Palestina podem ter vindo de Creta através da Ásia Menor e da Síria. Talvez procedessem originalmente do norte da África. Sua origem é misteriosa, controversa e ainda merece um estudo exclusivo. Recentes testes de DNA estão para ser divulgados e poderemos fazer melhores conclusões sobre as origens dos filisteus. Caftorim. Este povo é mencionado em outros textos, como Deuteronômio 2:23, Jeremias 47:4, Amós 9:7. Inscrições egípcias do segundo milênio a.C. aplicam definidamente o nome Caftiu aos primeiros habitantes de Creta e também, em sentido mais amplo, os povos da área costeira da Ásia Menor e da Grécia. O DNA cretense minoano estava relacionado à Europa e os jafenitas e não aos filhos de Cã. Portanto, se Caftorim forem os cretenses, eles foram completamente expulsos e substituídos pela população que formaria depois os minoanos. Sejam quais forem os motivos, os filisteus viriam a batalhar com os egípcios nos dias de Ramsés. Leabim, presumivelmente, seriam os líbios, chamados nas inscrições egípcias de Rebu, ou provavelmente pronunciado como Lebu.
Registros bem antigos afirmam que eles representam as tribos que faziam fronteira com o Egito, a nordeste. Por fim, acabaram ocupando a maior parte do norte da África. Aparentemente, na Bíblia, são também chamados de Lubim. 2 Crônicas 12:3, 16:8, Daniel 11:43, Naum 3:9. Para Joséfo, Leabim fundou uma colônia na Líbia e lhe deu o seu nome. Mas nada sabemos de suas obras porque as cidades que construíram foram destruídas pelos etíopes. Para Joséfo, os Leabim mudaram o nome da região de Puti, nome de seu tio, filho de Cã, os quais habitavam a Líbia até a Mauritânia para a Líbia. Puti pode ter sido assimilado ou empurrado ao sul, ajudando a formar desde Tuaregs até os povos do Níger, Mali e Chad. Outros têm localizado Puti perto da Eritreia, na costa do Mar Vermelho, mas mesmo assim teriam sido absorvidos ou empurrados ao sul pelos egípcios. Naftuim. A identidade deste povo é, na melhor sugestão, os egípcios do delta do Nilo. Em inscrições egípcias, este povo era chamado de Napatu, que pode ser o mesmo que Naftuim da Bíblia. Eles seriam o Baixo Egito ou o Baixo Nilo. Patrussim. Os Patrussim eram provavelmente os habitantes do Alto Egito. Em Isaías 11, verso 11, Patrus é mencionado entre Cuxi, Etiópia, e Mizraim, o Egito. O nome Patrus é a versão hebraica do vocábulo egípcio Patares, encontrado nas inscrições assírias como Patorusti, o que significa a terra do sul. Ezequiel 29:14 fala de Patros como o lar original dos egípcios. Isso concorda com a antiga tradição deles de que o primeiro rei, Menes, que unificou a nação, veio da antiga cidade de Tinis, no Alto Egito. A coroa egípcia seria formada pela união dos dois reinos, Naftuim e Patrussim, que se unificaram sob o Egito, expulsando-o para o interior da África ou assimilando as outras tribos de Mizraim, Puti e outros cuxitas. Encontramos seu rastro pré-histórico desde Omã até o norte da África. Ao que tudo indica, eram caçadores explorando os litorais. Ao sul do Nilo encontramos a cultura axeuliana com sílex e quartzo. No sul do Egito, na fronteira com o Sudão, temos os primeiros indícios de habitações semipermanentes em Wadi Alfa. O Neolítico egípcio é tradicionalmente datado entre 10.500 e 6.000 a.C., já com foices de pedra e navios com remos sendo utilizados. Se a humanidade começou na África, por que a agricultura foi trazida de fora dela? Tudo contraria a ideia de humanidade da África para o mundo. Os megalitos de Napta Playa são datados de 5.000 a.C., uma prova que os povos do sul do Nilo já tinham conhecimentos astronômicos e conheciam as mesmas culturas que se desenvolviam no Mediterrâneo e Oriente Médio. Nesta época, a Arábia, o Saara e o Egito eram então uma terra verde. O oásis de Darkhen, nordeste da África, mostra animais domésticos e a caça entre os hábitos dos seus ocupantes. Animais como girafas já foram embora do Saara. Não seria então o deserto que levou alguns dos camitas ao sul, isolando-os como os caçadores abaixo do Saara? No oásis de Jare, parece que encontramos um meio caminho entre a migração do Saara e o Vale do Nilo, pois eles têm casas de tijolos de madeira. O seu povo salta da idade da pedra para o bronze. A desertificação do Saara pode ser compreendida à luz do efeito das glaciações que ressecaram grande parte do território próximo ao Mediterrâneo. A formação desses grandes desertos empurrou animais e caçadores em direção ao sul. Por outro lado, muitas tribos se concentraram no fértil Vale do Nilo,
onde encontravam água e recursos. Em 4000 a.C., temos a invenção do linho no Egito. O Saara começou a desertificar mais rapidamente. Gilf-Kebir, a 640 quilômetros oeste do Nilo, há uma cultura neolítica de caçadores e criadores. Eles faziam cabanas e ferramentas líticas das rochas do Planalto Próximo. Viviam na região de um grande lago que secou e virou deserto. Sob a ótica criacionista, isto tudo pode ter ocorrido enquanto a Era do Gelo se desenvolvia no norte da Europa e Ásia, enxugando os mares, criando pontes de terra e ressecando o clima. A forte deriva continental, o erguimento de cadeias montanhosas e vulcanismos também levaram a abruptas transformações e isolamentos geográficos, incluindo a formação dos desertos. A cultura Fayum produzia cevada, trigo e linho, criava ovinos, caprinos, bovinos, incluindo cães e porcos. Mas eles ainda eram caçadores de antílopes, elefantes, hipopótamos, crocodilos, aves aquáticas e pescavam bagres e percas do Nilo. Achados estranhos como pedras preciosas do Sinai, dentes de tubarão e conchas do Mediterrâneo mostram a conexão da África e que os egípcios pré-históricos não vinham da África e muito menos se limitavam a ela. A cultura madiana do delta do Nilo, 3.800 a 3.200 a.C., pode ter sido a tribo de Naftuim, onde já encontramos moradias feitas com papiro. Cerâmica de Heliópolis tinha contato com a Palestina, com a qual negociavam joias, óleos, vinho, cobre e outros. No delta do Nilo surge Mênfis, que se destaca além de Tines e Abadia. Surge a Elite, um complexo tumular mais desenvolvido com muitos artefatos, túmulos ovais, postos com a cabeça ao sul, curvados de tanga e túmulos ricos em argila e madeira. O próximo período é chamado pelos arqueólogos de Nakada I e tinha comércio, agricultura e pecuária. A cidade foi chamada de Nubt, ouro. Este povo pode ter sido a tribo de Patrocim, ao sul do Nilo. Nakada II, ou a cultura Gerziana, 3.500 a 3.200, é onde encontramos menos chuvas, desertos crescentes, menos aldeias, centros maiores próximos ao Nilo como Nakada e Abidos. Os túmulos são retangulares, poucos espólios, uso de linho, crianças sepultadas em jarros e uso de tijolos, lembrando muito a Anatólia e Suméria. Que os egípcios podem ter vindo da região da Torre de Babel é demonstrado no comércio de lápis-lazuli e contas feito com a Mesopotâmia. Aparece com a multiplicação de matérias-primas, metais e até o uso de ferro meteórico. Encontramos o Senet, o jogo de tabuleiro mais antigo do mundo, e a primeira cerâmica vitrificada, além dos cosméticos e da domesticação do burro. Temos o uso de marfim, osso, madeira e intensidade de uso de cobre, massas em forma de pera, figuras antropomórficas em terracota. E o primeiro templo que conhecemos é encontrado em Heracantópolis. Nakada III tem como cidades principais Seila, a Baixa Núbia e Nakada. É o período onde surgem os hieróglifos e começam as lendas dos faraós pré-dinásticos e os primeiros mitos egípcios. Iniciam nomes de governantes que, no momento, são debatidos numa busca por entender que real autoridade tinham, tais como elefante, touro, escorpião primeiro, Irihor, crocodilo e Ka. Estes nomes estão envoltos em dúvidas, mas o famoso escorpião segundo, retratado numa massa, onde uma figura humana usa uma coroa branca ao lado de um escorpião, foi o personagem que inspirou as ficções do cinema sobre o escorpião rei. Ele segura uma enxada representando o ritual de abertura de canais, muito comum na Mesopotâmia. Outro laço cultural com a Mesopotâmia.
outra conexão cultural entre o Egito e a Suméria. Há muitos outros indícios artísticos que conectam esses primeiros egípcios com a Mesopotâmia, tais como os animais quiméricos, como os leopardos de longos pescoços que parecem representar a união do Alto e Baixo Egito. Há quem identifique o escorpião-rei com Narmer, o primeiro faraó dos dois Egitos, ou que este tenha sido conquistado por Narmer. Os primeiros deuses listados são desta época, sendo eles Horus, Bat, Set, Nekhbet e Min. Mas eles ainda são muito diferentes das mitologias egípcias que conhecemos popularmente e que são obras muito posteriores dos sacerdotes mais tardios. Nekhbet era uma deusa da cidade Nekheb, aliada de Heracantópolis. Provavelmente era uma rainha mãe deificada. Como deusa era uma rainha representada pelo abutre, posteriormente a rainha das duas terras. Min é um deus fálico usando uma coroa de duas plumas, símbolo das duas terras, o Alto e Baixo Egito. A pluma é uma demonstração de adorno primitivo. Sua representação como múmia mostra que Min foi um humano deificado. Seu chicote mostra que foi carrasco de seus inimigos e um conquistador. Seus atributos reprodutivos mostram que ele é um ancestral originador da semente do seu povo, ou seja, ele é o pai do seu povo. Quem seria este Deus negro ancestral? Seu nome é Min, muito semelhante a Misraim, o filho de Cã, neto de Noé, pai dos egípcios e senhor das duas terras. Talvez o deus Min, uma das mais antigas divindades egípcias, seja uma referência a como começou a idolatria, deificando os ancestrais. Seria algo de se esperar na religião egípcia, onde o faraó era o próprio Deus e todo o culto girava em torno da vida após a morte.